A leitura de hoje, extraída da primeira carta de São Pedro, 3, 8, 15. Caríssimos, sede todos perfeitamente unidos na oração, compassivos, amantes de vossos irmãos, misericordiosos, modestos e humildes. Não retribuais mal por mal, nem injúria com injúria, mas, pelo contrário, abençoai, pois para isto sois chamados, a fim de receberdes em herança a bênção. Porque o que quer amar a vida e ver felizes dias, refreie a sua língua do mal, e não deixe que os seus lábios profiram mentiras. Aparte-se ele do mal e faça o bem, procure a paz e nela prossiga, pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos às suas súplicas. O olhar irado do Senhor, porém, ameaça os que praticam o mal. Quem poderá prejudicar-vos se fordes zelosos no bem? E felizes de vós mesmos se padecerdes algo por amor da justiça. Deles não tenhais medo, nem vos perturbeis. Guardai, porém, a Cristo, o Senhor Santo, em vossos corações. O Evangelho segundo São Mateus 5, 20 e 24. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se vossa justiça não vai além da justiça dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: Não matarás, e quem matar será réu em juízo. E eu, porém, vos digo: todo aquele que se irá contra seu irmão será levado ao tribunal, e o que chamar a seu irmão raca será réu diante do conselho. E o que disser louco merece ser condenado ao fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrardes que teu irmão tem contra ti alguma coisa, deixa a tua oferenda diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois vem fazer a tua oblação. Sente-se, por favor. Caríssimos irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no quinto domingo depois de Pentecostes. Este evangelho é extraído do célebre Sermão da Montanha. Contém duas lições principais. Primeiro, estabelece a caridade fraterna. Segundo, manda reparar as faltas contra a virtude da caridade. Através de uma sincera reparação. E assim começa: se vossa justiça não for mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Vossa justiça significa vossa virtude, vossa fidelidade à lei de Deus. Se não obedecerdes melhor do que eles, não entrareis nos céus. É necessário, pois, observar a lei verdadeira e inteiramente. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e aquele que matar será condenado ao juízo.
Era uma lei ensinada pelos escribas, conhecida pela lei de Moisés, que dizia: Tu não matarás. É o quinto mandamento que condena o homicídio. E incorria sob pena de morte aquele que praticava o homicídio. Isso está no Levítico, capítulo 24. Mas Nosso Senhor dizia, como aquele que veio para aperfeiçoar a lei: Eu vos digo, o Salvador, na sua qualidade de legislador supremo e de intérprete da lei, tanto da lei evangélica como da lei mosaica e da lei natural, declara e proclama: todo aquele que se irá contra seu irmão será condenado pelo juiz, pelo conselho, ao suplício do fogo. Para bem compreendermos a doutrina do Salvador, é preciso, primeiramente, compreender o que é o pecado da cólera, o que é o juiz, o conselho e o fogo. A cólera é um desejo de vingança, pode ser pecado mortal, venial ou não ser pecado. É mortal quando excitado por injúrias, desagramentos que experimentamos contra a fama do próximo. Quando desejamos mal ou proferimos uma injúria contra o próximo, ou então mesmo difamando. É venial quando esse agravo, essa injúria, não é em um nível profundo, quando é uma coisa leve. Quando essa desonra implica somente em matéria leve. E não é pecado quando essa ira é feita para defender os direitos do Nosso Senhor, a honra de Sua Majestade, defender o bem. E assim podemos ver naquele exemplo de Matatias, do Antigo Testamento, quando ele, diante daquele ministro do rei Antíoco, ele defendeu a lei, arrebatada pelo zelo, defendeu a lei e revidou contra aquele ímpio que forçava os judeus à idolatria. Então ele vai ali, naquele zelo, realmente, pela glória de Deus, e abate aquele ímpio.
Na prática, realmente não é fácil agir assim sobre essa paixão dessa forma equilibrada, dessa forma pura. Não é fácil. Na própria vida de Nosso Senhor, ele mostra apenas um exemplo, né, dessa santa ira, quando ele expulsa os vendilhões, aqueles negociadores, negociantes do templo, levado pelo zelo da glória de Nosso Senhor, expulsa aqueles comerciantes do templo. E não pense que foi de uma forma suave. Não, não. Ele realmente, nesse momento, ele usou bem essa força que chamamos de paixão, no sentido próprio, no sentido filosófico, de uma forma equilibrada, de uma forma útil, porque em si mesmo essas paixões, elas não são nem boas nem más. Não fosse o pecado original, seria certamente bem úteis, sempre úteis para, para o homem. Por causa do pecado original, então passamos a ter também a ignorância e uma alteração da nossa natureza. E muitas dessas forças que seriam bem usadas, seriam somente úteis, poderemos usar agora de uma forma desordenada. Então, depois de ver aqui um pouquinho sobre a ira, a cólera, também precisamos compreender o que é o juízo, o conselho e o fogo. O juízo entre os judeus era um tribunal encarregado de conhecer o crime de homicídio. O conselho, ou sinédrio, era um tribunal supremo composto de 72 juízes e que julgava as causas mais graves, como a heresia, a idolatria e a apostasia. O fogo, ou a hiena do fogo, quer dizer o inferno, a condenação eterna. Portanto, podemos entender que se o que se irrita contra seu irmão trata-se de uma cólera culposa, segundo vimos aqui na explicação. Ora, o que assim se encolariza é culpado perante Deus de uma falta que podia tornar-se mortal e arrastar as penas da condenação. Diz ainda Nosso Senhor: o que diz a seu irmão, o que chamar seu irmão Raca, será levado ao tribunal. Essa palavra siríaca, Raca, significava que aquele que, que a cólera a juntar a outra era um termo de desprezo. E aquele que juntava então a ira ao ultraje pecava mais gravemente e facilmente
se cometeria pecado mortal. Na verdade, existem graus nesse pecado da ira, existem graus. Se pode pecar somente mentalmente, com um desejo interno. Se pode pecar por palavras, por pensamentos, isto é, agredindo, por palavra agredindo o inimigo, por pensamento desejando-lhe o mal. É um pecado realmente muito fácil de se cometer e também é útil lembrar que é um pecado que conhecemos a história dele aqui desde o início, depois do pecado de inveja e de desobediência cometido aqui na terra pelo ser humano, vem logo, além da inveja, o pecado de ira, que foi o pecado que Caim cometeu contra o seu manso irmão Abel. E essa má concupiscência do pecado original, ela pegou de uma forma variada nas almas, uns em um ponto, outros em outro. E sem dúvida essa má concupiscência da ira é marcante, é uma constante na natureza do homem. Mas existe também outras más tendências marcantes na natureza, como a inveja, a presunção, a ganância. O que eu lhe chamar louco, o que chamar o seu irmão de louco, será condenado ao inferno. Entre os judeus, esse termo louco era um termo mais grave ainda do que o termo raca, que só se aplicava para os grandes pecadores, os ateus, os ímpios, os apóstatas. O sentido espiritual para nós é que uma agressão, um ultraje feito ao próximo é pecado mortal e o agressor incorrerá realmente no fogo, na condenação eterna. Entre os judeus, eles não tinham aquela noção da reparação das ofensas. Pensavam eles que bastava a oferenda feita a Deus, o sacrifício feito a Deus, que já seria perdoado. Era o suficiente para ser perdoado. Mas nosso Senhor Jesus Cristo vem mostrar que precisa de uma reparação sincera. E aí que ele diz: quando chegares ao altar para fazer a tua oferenda, te lembrardes que tem uma dificuldade com o teu próximo, deixe a oferenda, vá reconciliar-te com o teu próximo, depois venha para fazer a tua oferta. É uma condição que nosso Senhor dá. Para obtermos o perdão de Deus, precisamos primeiro estar bem, na medida que dependa de nós, com o nosso próximo. Claro, existe
deveres variados dessa reparação. O que ofendeu mais gravemente tem uma obrigação primeira sob a justiça de fazer essa reparação, mas também o que foi menos agressor, ou mesmo o que não teve nenhuma agressão, o que não fez nenhuma agressão, por caridade, ele deve estar aberto, com o coração aberto a perdoar realmente o agressor, sempre que ele recorrer o perdão, recorrer à reconciliação. Dois exemplos práticos dessa realidade, dessa necessidade, dessa reconciliação. Primeiro aqui na nossa cidades vizinhas, isso na década de 50, se não me falha a memória. O padre Jair já contou aqui essa história, mas é bom que a gente lembre, mesmo porque vários dos senhores não conhecem essa história. Era pároco de Santo Amaro, o padre Horácio, e fazia, em certa ocasião, uma campanha para uma imagem da paróquia, para restaurar a imagem ou adquirir a imagem. E ele então saía nas casas para fazer a campanha, fazer o pedido do recurso. E chegando em uma casa, encontrando com o chefe, ele falando então da necessidade que tinha daquele recurso, o homem não aceitou que ele desse aquela doação e reagiu de uma forma grosseira com o padre. E o padre, infelizmente, não era bastante firme na virtude da mansidão, ficou muito aborrecido e falou muito desaforo com aquele homem e saiu zangado, dizendo assim: não me importo que fique sem imagem, é para vocês mesmo que eu estou procurando colocar a imagem na igreja. E saiu assim, muito aborrecido. Chegando à noite, aquele o padre Horácio conseguiu dormir, martelando na cabeça dele a falta dele. E aí, de tanto martelar, ele não teve como ele ficar tranquilo, pegou a mula dele e foi para a Feira de Santana procurar o padre Ovídio para se confessar. Então, depois o padre Ovídio disse: agora só precisa ir pedir perdão àquele homem. E assim ele volta disposto realmente a fazer aquele sacrifício, aquela reparação, e chega no outro dia na casa do homem e para pedir perdão. Aqui o homem, infelizmente, estava muito ainda aborrecido e não perdoou o pobre do padre e deu-lhe uma bofetada. E o padre, então, agora já estava realmente fortificado pela sua confissão e, em forma de agradecimento, disse assim: tá bem, estamos quites. E saiu. O outro exemplo é do santo de ontem que nós lemos ontem, dia dele, São João Coberto. Esse é bonito dos dois lados. Melhor, tem um lado, né? Tem um lado feio, que é o lado do pecado. Mas acaba que a graça vencendo, a graça de Deus vencendo esse lado feio do pecado. Era um fidalgo cujo irmão mais velho tinha sido assassinado e o irmão mais novo, Gualberto, cheio de rancor e ainda incentivado pelo pai,
querendo fazer vingança, mesmo porque ele achava que era uma desonra que a família padecesse tal agressão e não tivesse uma reparação. Lembrando que qualquer reparação, mesmo no caso desse de um crime, de uma injustiça, qualquer reparação pessoal é sempre criminosa também. Então não se repara o mal com o mal. E isso fica por conta da justiça competente para julgar e punir o agressor. Mas, particularmente, não é permitido, não é lícito que se faça tal vingança, tal justiça. E assim ele saiu com o propósito de vingar a morte do irmão, esperando a ocasião favorável. E lá, em certo dia, encontrou com o agressor em um espaço em que não tinha como se desviar ali do outro, um do outro. E ele então, tirando a espada, desabanhando a espada, se dirigiu ao agressor para agora fazer a vingança. Mas o agressor, ajoelhados, se ajoelhando com os braços em cruz sobre o peito, pediu-lhe perdão, pediu misericórdia. E então ele se lembrou, João Roberto se lembrou de Nosso Senhor na cruz, perdoando os seus agressores, os seus inimigos. E mudou de pensamento, mudou de ideia e abraçando agora aquele que era seu inimigo, dando-lhe um forte abraço, se retira dali, mudado os seus sentimentos. Ali perto havia um mosteiro, e ele vai para a igreja, rezar diante de uma imagem de um crucifixo, e lá enquanto ele rezava, o crucifixo se inclinou para ele, mostrando assim agradou muito ao coração de Jesus aquele comportamento dele, aquele ato dele. E é sempre uma dinâmica assim da graça. Uma graça é fonte de outras graças. E muitas vezes uma graça assim marcante na vida da pessoa é o ponto de partida para um caminho reto para a santidade. Como acontece ao contrário com o pecado. Uma queda muitas vezes é, é uma fonte de ruína para a imperfeição, para o pecado, para a condenação. E assim ali lhe veio o desejo dele se consagrar naquele mosteiro. E acabou que ele recebeu o hábito e ficou ali. E hoje nós invocamos São João Roberto, está nos altares. Isso aconteceu há 1000 anos atrás, no século X aconteceu isso. São João Roberto. Muitas vezes essa reconciliação não é possível a pessoa fazer por causa do Estado, assim fazer de forma direta, de forma transparente, como aconteceu com o padre Horácio. Muitas vezes não é possível, por causa do estado de espírito do inimigo. Ele está muito revoltado e muito irado, e aquela aproximação poderia causar muito transtorno. E é importante, em muitas situações, recorrer à orientação do diretor espiritual, do confessor, porque nem sempre é possível. É possível, mas internamente, pelo menos é indispensável essa reconciliação. E se aquele que
que foi agredido não quiser perdoar, problema dele. Mas da parte do agressor, ele está pronto realmente a fazer o possível para aquela reconciliação. Essa graça que pedimos hoje a São João Gualberto e também ao Padre Horácio também, em nível menor, está mais ao nosso alcance mesmo, realmente. É bonito essa humildade do Padre Horácio. Pedimos ao Padre Horácio, pedimos aos os santos que fizeram atos heróicos para manter a sua alma na graça de Deus, porque se esses desvios na natureza do homem, se eles não são combatidos, se eles não são realmente conhecidos, eles facilmente levam o homem ao pecado mortal. Então todo esse trabalho, essa ascética da vida cristã, da vida católica, esse esforço para subir é para manter, sobretudo, a alma na graça de Deus. Porque se esses vícios, se essas más paixões não são combatidas, elas vão cada vez mais se fortificando e facilmente arrastam o homem para o pecado mortal. Então, é indispensável realmente encarar esse trabalho da santificação, o mais árduo de todos, senão nossa salvação estará sempre em risco. E quem sabe as graças que Deus tem para cada um de nós e que precisávamos atingir um grau de perfeição, não ficar nesse nível medíocre, que é sempre um nível arriscado. Não se contentar com esse nível medíocre, evitar o pecado mortal e aí caminhar assim, é sempre uma forma mesquinha de servir a Deus. Mas que diferença vai entre essa vontade divina da nossa vontade mesquinha humana? Sempre a gente está se desculpando e colocando mil dificuldades em não se submeter, em não atender os apelos divinos em prol de nossa santificação. Felizmente existe purgatório para nós mesquinhos que não somos bastante generosos para sermos fiéis às graças e aos apelos de Nosso Senhor. Pedindo então ao Senhor Roberto essa graça, dessa disposição e dessa, mesmo se necessário, um ato heróico para que nós possamos ser fiéis e manter a graça de Deus em nossa alma. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.